Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia aqui, às 7h30 da manhã. E hoje eu peço a permissão para entrar aí na sua casa e nós vamos conversar sobre o seu principal projeto, é você. Então, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar fazendo isso já há alguns dias. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Se você tivesse o poder de ativar toda a força que existe dentro de você, você gostaria de ativar? Bom dia, Yara! Seja bem-vinda! Quantas vezes a gente se abandonou nós mesmas para agradar as outras pessoas? Quantas vezes a gente já fez isso? Eu falo por mim, muitas vezes eu me sabotei, eu não me sentia pronta, eu não me sentia muitas vezes capacitada e eu adiava de vir aqui, eu me sabotava de abrir a câmera, ligar e fazer uma live. E eu ficava sempre pensando, amanhã eu faço e dava sempre desculpas. Quantas vezes a gente dá desculpas para coisas para nossa vida e que poderiam contribuir ou até mesmo mudar, ou que a gente poderia contribuir com outras pessoas também. E muitas vezes eu fui infiel comigo mesmo, com a minha verdade. Eu fui negligente com a mulher que estava gritando aqui dentro de mim. E queria falar pro mundo, vai lá, fala o que você tem para falar. Tem pessoas que precisam, às vezes, ouvir. E muitas vezes, aquela vozinha que a gente tem, duas vozinhas dentro de nós, né? Uma vozinha que geralmente nos denegrite e uma vozinha positiva. Mas a gente sempre ouve, geralmente, a vozinha negativa e fica nos e se, e aquilo outro, e acaba que fica paralisada, aí se sente incompetente, se sente um vazio e não sabe o que fazer, ou chega no final do dia e fala, nossa, eu podia ter feito diferente, e por que eu não fiz? Porque às vezes faltou coragem, ficou procrastinando, porque quer às vezes as coisas tudo perfeito para começar, mas não precisa ser assim. E eu quero começar a contar uma história aqui que eu ouvi uma vez de um mentor. Era sobre uma família indiana. E essa família indiana é de uma casta importante na Índia. E eles, né, tinham filhos e um filho foi estudar nos Estados Unidos. E esse filho foi para lá estudar e ele voltou depois para a Índia, num tempo, e falou pro pai que ele estava apaixonado por uma moça e que ele queria casar com essa moça. E o pai disse para ele que se ele voltasse para os Estados Unidos e casasse com a mulher, ele não podia, porque ele tinha que casar com uma mulher da mesma casta e que ele ia deserdar o filho. E o filho pegou, ele estava apaixonado e foi embora, voltou para os Estados Unidos e casou com a mulher. E eles tiveram filhos. E o cara nunca ia visitar o filho. Aí a mãe visitar, o neto foi crescendo, né? E a mãe falava assim, a mulher, a esposa, falava assim, por que tu não vai visitar o teu filho, conhecer o nosso neto? Ele é uma criança incrível. E ele falava, não, eu não vou.
E aí iam uns amigos dele passear para os Estados Unidos e passavam lá, iam visitar. E falava, por que você não vai visitar o seu filho? Nossa, teu neto é uma pessoa muito querida, é muito incrível, você precisava rever isso. E ele, eu não vou. Até que chegou mais ou menos, a criança já tinha 8 anos de idade, ele resolveu de visitar para conhecer o neto. E ele falava, eu não vou falar, nem vou falar com meu filho. Não quero nem saber dele, quero conhecer então o meu neto. E ele chegou lá e foi recebido pelo neto. E o neto já foi apresentando o local e conversando, era uma criança espontânea e que falava. E ele já foi se apaixonando por esse neto. E ele leva o vô para conhecer o celeiro. E vai explicando, que isso. E o vô enxerga umas flechas na parede, né? E daí pediu pra ele, foi você, meu neto? Sim, vô, fui eu. Fui eu que atirei as flechas. Nossa, sério? Me fala um pouco mais. A que distância que você jogou? Foi daqui, vô. Ele olhou, analisou. Dá mais ou menos uns 12 metros, né? Nossa, uma distância olímpica. Nossa, já pensou assim, esse cara, esse menino, nossa, ele já tá vindo com, né? Pode ser um jogador, ele já vem lá, né? A ancestralidade dele tá pura nele. Ele falou, mas me conta melhor como que você acertou no alvo. Daí ele falou assim, foi simples, vô. Primeiro eu atirei as flechas e depois eu fui lá e pintei na parede o alvo. O que essa história quer nos contar? Que muitas vezes nós queremos atirar a flecha para acertar no alvo. E a nossa vida é apenas nós atirarmos as flechas. E aonde cair é que ela deveria estar. Mas nos ensinaram que a gente tem que sempre traçar um objetivo, que tem que traçar um alvo. E por que não pode ser diferente? Por que a gente não pode jogar e aceitar que era para ser lá? E a gente vai dando os passos conforme vai vindo para nossa vida. E a vida, basicamente, ela é feita de pilares. E eu vou falar sobre um aqui, que é a escolha. Muitas vezes, nós não escolhemos. Nós deixamos os outros escolher para nós. É exatamente isso, Marcelo. A vida é sobre atirar flechas. E quantas vezes a gente se coloca de vítima do mundo? Só que quando a gente se coloca de vítima do mundo, a gente se prejudica a nós mesmos. Eu sei, é normal, a gente tem até 4 arquétipos negativos que a gente vive, tá? Independente de qual pessoa é, pode que a gente seja que possa viver os 4, pode ser que a gente não viva os 4, mas sempre às vezes a gente tá caindo em algum. Mas quando a gente fica consciente disso, o jogo começa a mudar. Você fala, então eu tô me colocando de vítima. Eu tô então me colocando de sabotadora. Eu tô me colocando de inflexível. Então, já sei que eu tô me colocando nessa situação. Como que eu posso sair? Por quê? Porque o mundo acontece não pra você. Ele acontece a partir de você. A gente acha que sempre o mundo gira à nossa volta, mas o mundo
Não é assim que funciona. Ele acontece através de nós, não para nós. E quando a gente vive para agradar os outros, a gente está vivendo a vida dos outros. E a nossa vida? Por que a gente não está vivendo a nossa vida? Faz sentido o que eu tô falando aqui? Escrevem aí. Faz sentido. E a gente é livre para fazer essas escolhas, mas a gente não faz. E o que a gente faz? A gente, de vez ouvir o nosso coração, a nossa intuição, a gente pensa demais. E a gente vai pedir opinião para as outras pessoas. Para quê? Para tirar a responsabilidade nossa. O outro fala, eu acho que tu deve seguir isso daqui. Aí você vai lá, mas o teu coração te dizia para você ir para outro caminho. Aí depois dá errado, aí você fala, eu sabia que ia dar cagada. Eu sabia que isso ia acontecer. Por quê? Daí você tá querendo tirar a sua culpa e se colocar de vítima, e que era a responsabilidade do outro. E por que não escolher? Por que a gente não escolhe? A gente é livre. Eu não sei se vocês já pararam para pensar ou não, mas nós somos os únicos seres humanos que a gente é livre para escolher onde a gente quer viver, aonde a gente quer morar, do que a gente quer se alimentar. Às vezes as pessoas falam, queria ser livre que nem um passarinho. Passarinho não é livre. Mesmo os que estão soltos na natureza. Eu sou até contra quem tem em gaiola, né? Mas o que acontece? Nem os passarinhos são livres. Eles têm que viajar, eles vão conforme o clima, eles comem sempre aquelas coisas que estão disponíveis na natureza, eles precisam fazer o ciclo migratório deles. E nós, seres humanos, nós podemos escolher. Só que muitas vezes a gente não escolhe. A gente não quer essa responsabilidade. Por quê? Porque a gente sempre quer culpar alguém externo. E muitas vezes a gente nem sabe que nós somos livres. Porque muitas vezes nós se aprisionamos dentro de uma gaiola. A nossa gaiola é emocional. Já parou para pensar sobre isso? E a responsabilidade de escolha é somente nossa. Nós somos livres para fazer escolhas, mas nós somos refém das escolhas que nós fazemos. Faz sentido isso? E quando a gente começa a entender isso tudo, que a gente pode viver diferente, que falar, nossa, é verdade, eu não estava fazendo escolhas. Eu estava vivendo a vida que os outros queriam, que os outros escolheram para mim. Até ontem eu vi aqui uma proposta de um cara e ele contando a história dele, né? Que ele veio do interior do Paraná, eu também vim do interior do Paraná, então já se conecta, né? E ele falando que ele ouviu uma frase do pai dele, e eu falei, nossa, eu ouvi essa frase também muito do meu pai. Filha, tem uma profissão, porque se você tiver uma profissão, você não passa fome. E o pai dele falava isso eu ouvia do meu pai. E ele ouvia do pai dele e falava assim, filho, vai ser farmacêutico, porque eu não vi nenhum farmacêutico passando fome. Então, se você fazer farmácia, você não vai passar fome. E ele foi e fez.
Só que ele não era feliz. Ele até ganhava bem, mas ele estava sendo uma das mesmas pessoas. Ele não se encaixava naquele local. Ele queria fazer diferente, mas não se encaixava. E eu falei, nossa, eu ouvia isso também do meu pai. Só que eu tive o poder de escolher a faculdade que eu gostaria de fazer, a profissão que eu gostaria de fazer. E quantas vezes a gente vive as escolhas que os outros fazem para nós e a gente não está contente com isso. E a gente faz para agradar as outras pessoas, mas a gente não se encaixa naquilo. E isso a gente vai criando o que eu chamo uma imagem virtual. E essa imagem virtual, de quando a gente fecha os olhos, a gente vê uma imagem sobre nós, sobre a vida que a gente está vivendo, e aquilo não faz sentido. Porque daí a gente vai criando uma outra imagem que eu chamo que é de perfeição. A gente tenta se encaixar nessa imagem, mas a gente não se pertence a ela. E acaba vivendo uma vida que a gente não gostaria de viver. E a gente mesmo se aprisiona, se coloca numa gaiola. E querendo ou não, a gente tem um termômetro, né? A gente tem um termostato também. De que quando a gente chega num patamar, a gente para, ou volta, ou se sabota. Por quê? Porque chegou naquele ponto, a gente vai. É que nem um ar-condicionado. Você programa ele lá, vamos dizer, 22 graus. Quando chegamos nos 22 graus, ele vai desligar. Nós, seres humanos, temos um aparelhinho dentro de nós que funciona a mesma coisa. A gente foi programado para isso. Só que a gente pode quebrar esses padrões. A gente pode ressignificar isso. E quando a gente fica consciente disso tudo, a gente pode criar uma vida que pode ser diferente daqui para frente. Ah, mas Gabriela, tem idade para isso? Não tem. Tem idade para ser feliz? Me respondem aqui. Tem idade? Não tem. Ah, mas o que os outros vão me julgar? O que os outros vão me dizer? Aí você tá preocupado com os outros e tá esquecendo de viver a sua vida. E aí a gente fica, muitas vezes, remoendo o passado, né? Fica querendo reviver o passado. E é a maior cagada que a gente faz. Desculpa a palavra aqui, mas é isso. Sabe por quê? Quem é do interior é que vai entender. Não sei se vocês já foram em potreiros, né? Onde que às vezes deixam o gado ou fica a vaca. E vai criando carreirinhos, né? A grama nem nasce mais, então fica carreiros aonde que sempre a vaca passa no mesmo local. Vocês já viram isso? Me responde aqui quem conhece e sabe do que eu tô falando. É a mesma coisa que acontece com nós, no nosso cérebro, na nossa mente. A gente vai criando caminhos neurais. Ah, obrigada, Marcelo, você conhece, né? A gente vai criando esses caminhos neurais. É como se fosse esse trajeto. E aquilo, quando a gente vê, a gente começa a fazer no automático. E aí, quando a gente começa a viver o passado, a gente volta a viver aquilo. A gente está determinando o nosso presente. Ah, o Fábio também tá aqui. Seja bem-vindo. Conheço também, né, Fábio? A gente aí viveu uma infância, se conhece desde a infância. Que bom ter você aqui também comigo. E a gente fica, então, gente, revivendo esse passado. Que nem esses caminhos da vaca ali que ela faz no potreiro. E quando a gente fica remoendo esse passado, volta e aquilo se torna o nosso presente. E aí o que falam pra nós? Ah, vamos fazer terapia. Ótimo. Ajuda.
Só que às vezes a gente acaba sendo viciado e a gente não quer mais largar o terapeuta. Exatamente. Pode ser também na mata também que a gente vai criando trilhas. Exatamente isso. E é assim que funciona a nossa mente. A gente vai criando essas trilhas. E essas trilhas, elas se tornam já um meio comum. E aí a gente acaba fazendo aquilo e automaticamente. E a gente fica um looping na nossa vida, seguindo sempre esses mesmos ciclos. Por quê? Porque aquilo já está instalado em nós, já foi programado isso. E aí a gente vai para terapia. Aí começa. Eu falo por mim. Vai e faz a terapia. Aí falam, tem a criança interior. Quando chega nisso, eu confesso que eu ficava olhando para minha criança e eu tentando achar os defeitos que tinha. Mas eu não via nada. E aí? Então vamos pro mundo espiritual. Aí você vai pro mundo. Eu fui. É maravilhoso. Só que daí a gente só quer viver lá. E a gente não aterra aqui. Aqui a gente precisa aterrar. A gente precisa viver. A gente precisa se sujar de vida. Porque senão a gente só quer ficar meditando e tal. É muito bom, eu faço isso todos os dias. Mas aí dá uma situação ruim, eu vou meditar. Dá uma situação ruim, eu vou pro meu terapeuta. E por que a gente não consegue resolver? Por quê? E aí, né, vem tudo isso. Mas daí vem a outra e fala assim, aí você fala, mas Gabriela, é porque você não sabe do meu passado. Eu era isso, aconteceu isso comigo, eu fui criada desse jeito, me disseram tal coisa. Tudo isso é crescer colocando a culpa nos outros. E quem tá aqui, a gente é maior de 18 anos, né? Então, se a gente tem a nossa criança interior, nós já somos maiores. Então, a responsabilidade agora é nossa. Não é mais dos nossos pais. Você já parou para perceber que a gente fez coisas da infância que estão gravadas na nossa memória e que a gente repete agora e a gente nem percebe às vezes? Ou que a gente fez contratos que falam, né, inconscientes com as pessoas, com os nossos pais, quando a gente era criança e que a gente repete agora, que a gente quer ser essa criança obediente. Só que aí tem um porém, e que a gente confunde muito, e eu falo porque eu confundia. Tem uma diferença em obedecer os pais e em respeitar os pais. Quando a gente era criança, a gente precisava o quê? Obedecer, né? Mas hoje a gente não precisa mais obedecer. A gente tem que o quê? Respeitar. Honrar que eles nos deram a vida. Honrar tudo isso. Mas não se sentir que está em dívida. Porque muitas vezes a gente se sente em dívida em relação a isso. E não. Porque eles quiseram nos trazer aqui. Isso foi um acordo, vamos dizer assim. E a gente precisa aproveitar. A gente tem que honrar os nossos pais respeitando eles. Se eles precisarem de alguma coisa, auxiliar eles. E honrar essa criança que eles trouxeram, mas que hoje você é um adulto e que você é responsável por isso. Então, muitas vezes, a gente sabe que tem essa criança ali, mas não sabe, muitas vezes, como acolher. Como que a gente acolhe? Pega ela na mão, fala, tamo junto. O que me trouxe quem eu sou hoje foi por causa de você. Então, vamos seguir juntas? Eu sei de todos os seus desafios, eu sei de todos os problemas, de tudo que você via e tentava ajustar. Mas hoje eu agradeço, porque eu sou essa pessoa que você tá vendo aqui.
Eu sou essa pessoa incrível por causa de você quando você foi criança, por você ter passado por tudo isso. Eu vejo você. Só que agora nós vamos juntas, pega na mão e vamos caminhar juntas. Agora a responsabilidade é minha. Não precisa mais se preocupar. Agora a gente tá juntas, uma do lado da outra, e nós vamos seguir daqui em diante. Porque muitas vezes falam, né? E a gente não sabe como acolher essa criança. Então tá aqui, a gente acolhe assim. E aí a gente assume a responsabilidade que nós adultos temos. A gente não precisa mais se colocar de vítima. A gente não precisa mais se sabotar nós mesmas, falando, e sei lá, pensando coisas ruins. Tipo, acontece alguma coisa, tu já pensa em coisa ruim. Isso sabe por quê que acontece? Porque nós perdemos a alegria. Nós somos pessoas que estão sedentas por alegria e nós esquecemos de ser gratos, de agradecer. A gente esquece de agradecer. Eu não sei se você que está aqui do outro lado sabe ou não, mas nós vibramos, nós somos energia também. Os nossos sentimentos são energias. Quando a gente está na vergonha, na raiva, a gente tem uma frequência. Isso se chama escala de Hawkins, ó. Tem uma aqui, ó, bem amassadinha, mas eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Então, quando a gente se sente culpa, a gente tá vibrando em 30 Hz. Quando a gente sente vergonha, olha só, a gente está vibrando em 20 Hz. Quando a gente tá com medo, a gente já começa a ir em 100 Hz, mas isso aqui é tudo negativo. E quantas vezes a gente tá sentindo isso durante o dia? E por que nossa, vamos pra fonte. Eu tô me sentindo ruim. O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo medo. Por que eu tô sentindo esse medo? O que me levou a sentir? Aconteceu aquela situação que eu não gostei. Beleza, aconteceu isso, sei que eu tô sentindo medo, vou lá e vou agradecer. Nossa, Gabriela, agradecer por isso que aconteceu? Sim, porque todo problema vem junto que é a solução. Você já parou pra pensar nisso? Todo problema vem a solução. Vem junto a energia da solução. E quando a gente começa a agradecer até as coisas ruins, até o inferno vai tremer. Porque ele vai falar, nossa, essa mulher é tão autoconfiante assim. Sim, eu acredito na minha verdade. Eu estou aqui para falar, para profetizar, para levar a palavra de Deus. Mas você virou... Não estou falando de religião. Eu acredito na minha essência que é isso. Esses dias, até eu tava falando com a minha sobrinha. E a gente acabou até às vezes discutindo por religião. Eu falei, nossa, eu até falei pra ela, vamos parar com isso. Deus é um só existe um. Você tem um ponto de vista, tá tudo bem. Eu tenho outro ponto de vista, mas nós estamos brigando pela mesma coisa. Só estamos falando diferentes. E aí eu até olhei pro meu esposo e falei, nossa, como é fácil de brigar por coisas que você tá brigando pela mesma coisa e acaba discutindo, né? Mas voltando aqui, a gratidão, ela tá aqui na escala de 800 Hz. Quando você tá nos momentos difíceis e você vai lá e agradece, você vai elevando a sua vibração. E hoje nós no universo, a gente tem, a gente fala que é o consciente coletivo, então que a gente vibra numa energia que é mais ou menos ali uns 178 Hz. E ela vai aumentando. Então são poucas pessoas que vivem numa escala mais alta de energia. E essas pessoas, por que elas vivem? Porque elas são felizes, porque elas são alegres. Elas têm a gratidão na sua vida. E é aí que faz a diferença.
E aí a gente para de viver, né, o passado e começa a agradecer o hoje, viver o aqui e o agora. E a gente para de viver aquele looping. E a gente começa a vida, às vezes, que muitas vezes, eu não sei se você já sentiu ou não, mas eu já, tipo, essa vida que eu tô levando não faz sentido. E aí entra uma coisa, porque daí a gente acha que é só essa vida que existe. E daí que muitas vezes as pessoas até, né, querem se suicidar. E eu vejo que tem um número muito alto sobre isso. E é porque perde um sentido na vida. Só que aí entra uma coisa. Tem as coisas, imagina um círculo. Tem as coisas que a gente sabe, que é ali 4%. E que a gente faz e que utiliza no nosso dia a dia. Depois tem um pouquinho maior, que é 10%, que é as coisas que a gente conhece, mas não tem necessidade de usar. Por exemplo, eu sei que existe helicóptero, mas eu não tenho a opção de, vamos dizer, pilotar um helicóptero. Aí, nessa escala maior, ali 80%, 90% são as coisas que a gente nem sabe que existe e por isso a gente não faz. A gente nem tem acesso, a gente nem imagina que existe isso. E aí que entra. Quero acessar mais isso. Isso é interessante. Eu gostaria de saber mais sobre o que é isso, né? E aí, eu até vou fazer um workshop amanhã, dia 30, workshop gratuito, online, ao vivo, mas não vai ser por aqui, vai ser pelo Zoom. Então, quem tá aqui hoje, eu convido até a entrar no link da bio ali e participar. Vai ser amanhã, às 20 horas, e a gente vai conversar um pouquinho mais. E voltando aqui, então assim, mas Gabriela, como que a gente faz, então, para ter uma vida diferente? A gente tem que, às vezes, sim, buscar ajuda, né? Porque a gente, às vezes, não tem esse acesso, que nem eu falei, a gente não conhece isso, ou não está presente para isso. E a gente precisa começar a caminhar. Começar a caminhar e confiar. E tem um detalhe muito importante. A gente precisa esvaziar. É como se você estivesse carregando uma mochila pesada, cheia de coisa, cheia de tralha, cheia de lixo, de tudo que você viveu. Você precisa remover, tirar esse lixo para fora, fazer essa limpeza. Como a gente faz limpeza em casa, a gente precisa fazer isso também na nossa vida. Quanto lixo emocional a gente vai colocando dentro de nós? Quanto? E a gente não tira. Então a gente precisa esvaziar essa mochila. Pra quê? Pra gente encher novamente. Como um copo. Se a gente tá lá com o copo cheio, vai derramar água, o que vai acontecer? Vai ficar transbordando. E aí, o novo não consegue entrar. A gente precisa, então, esvaziar. E o que? Caminhar. Acreditar que o próximo passo que você vai dar, você sabe que vai ter o chão. Agora eu até me lembrei de uma parábola da Bíblia, né? Que eu acho que era Pedro, se eu não me engano. Ele vê Jesus caminhando sobre as águas e fala, até na hora ele fala, nossa, se assusta e fala, é um fantasma? Ele fala, não, sou eu, Jesus. Ele fala, se é você, eu posso ir até aí, caminhando nas águas? Ele fala, pode vir. E ele vai. Só que ele vai olhando o quê? Nos olhos de Jesus. E quando ele começa de olhar para o vento,
pro chão, pra água, ele começa o quê? De afundar. Então a gente precisa olhar para Deus, para Jesus e ancorar nisso. Acreditar que o que você precisa tá ali na frente e que tem pessoas que podem te ajudar. Aqui entra uma outra história de um amigo meu, que ele fala que ele estava abrindo uma loja e eles estavam para inaugurar a loja e precisavam instalar uma placa na frente da loja, né, com um nome. E aí os caras vieram para instalar, mas tinha aquelas, agora eu não sei o nome daquilo, mas é tipo uma cerca viva que é cheia de espinhos. Vocês devem saber como que é, né? E eles precisavam atravessar esses espinhos para instalar a placa. E eles iam se furar tudo, né? Os caras que iam instalar e ainda também iam estragar a placa. Aí esse cara falou assim, não, deixa o dono da loja, né? Que é esse meu amigo, ele falou assim, eles precisavam comprar uns parafusos, algumas coisas lá. E ele falou assim, não, vou te dar então R$50 e você já compra um serrote que eu vou cortar então esses espinhos para vocês entrarem. E ele foi lá no fundo da loja buscar os R$50. Quando ele tá chegando lá para entregar os R$50, aparece um senhor. Ele conta que com a camisa branquinha, assim, bem fininha, mas bem limpa, bem passada, mas chegava assim, de tão usada assim, chegava a ser transparente. E falou assim, entregou pra ele um cartãozinho, um cartão escrito à mão, falando jardineiro. E ele falou assim, se você precisar do meu serviço, eu estou à disposição. Aí ele olhou pra ele e falou assim, você tá com as tuas coisas aí? Ele falou, sim, eu tô. Pois é, eu tô precisando cortar aqui esses espinhos agora pros caras instalar a placa. Quanto que tu me cobra? Ele falou assim, pra remover tudo eu te cobro R$50. Ele falou, não quero remover tudo, só ali um pedaço onde que eles precisam passar. Ele falou, eu te cobro então R$30. E o cara fez o serviço em 10 minutos. Os outros caras conseguiram instalar a placa. Ele pagou pro cara, deu R$50, falou, não, tá bom assim, né, pelo teu serviço, por ter aparecido aqui. Porque ele disse que ia se ferrar tudo cortando aqueles espinhos. E ele falou que nunca mais apareceu lá um jardineiro. Isso, gente, é você confiar que quando você precisa de algo, alguém vai estar para ser o seu jardineiro, para estar disponível para o que você precisa. Mas para isso, você tem que acreditar. Você tem que acreditar no processo, você tem que acreditar no universo, acreditar em Deus, em quem você acredita do outro lado e seguir em frente. E seguir, que sabe que o jardineiro vai estar lá quando você precisar. Faz sentido? E por isso que eu abro aqui, tô abrindo todas as manhãs, já há uma semana, pra passar isso pra vocês. Por quê? Porque eu quero inspirar outras mulheres a se colocar em primeiro lugar. A ver que elas são importantes, que elas são capazes de realizar tudo aquilo que elas nasceram para ser. Por que eu faço isso? Porque eu já fui essa pessoa que eu achava que eu não era incapaz, que eu ouvia a minha vozinha, que eu fui buscar ajuda,
mas eu vi que tudo isso que nos mostram, às vezes, pra mim não estava fazendo sentido. E que a gente precisa, às vezes, sim, buscar ajuda, né? É entender coisas que a gente não está presente. Buscar o nosso jardineiro na nossa vida. Pra daí a gente seguir depois, dali pra frente, sozinhos. E o seu principal projeto é você nessa existência. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Ai, mas a gente foi ensinado que se eu me colocar em primeiro lugar, a gente foi ensinado que primeiro a gente tinha que fazer algo ou alguma coisa para alguém para receber em troca. E não é assim. Não precisa ser assim. Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Egoísmo é só pensar em você. Mas quando você tá bem, você vai passar essa chama para outras pessoas também que estão ao seu redor. Você vai dar o seu melhor para as outras pessoas também. Porque quando você não tá, você não tem como dar o melhor. Aí eu vejo muitas pessoas falar: ai, a pessoa mais importante é o meu filho, eu morro por ele. Então começa de viver a partir de agora. Se você tá bem, se coloca em primeiro lugar, ele também vai estar bem. Ele também vai estar bem. E a melhor forma de você fazer isso é sendo quem você veio ser aqui. Essa é a única forma. É ser você. É viver a sua vida do jeito que você quer. Do jeito que faz sentido pra você. Não o que os outros te disseram que deveria ser. Isso é que a gente se suja de vida. A gente aproveita a vida. E a gente, né, agora que veio aqui, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Por quê? Porque isso interfere também diretamente na nossa vida. Então, veja as pessoas que estão à sua volta. É desse jeito que você quer viver? O que elas pensam faz sentido para você? O jeito que elas vivem faz sentido para você? Tem os mesmos... ela acredita nas mesmas coisas que você acredita? Se não, não faz sentido seguir. Obrigada, Eliana. Seja bem-vinda. Você também, meu amor. Não faz sentido. E às vezes a gente quer mudar o mundo, mas o nosso mundo começa com nós. Com eu, com você. Eu entendi que esse mundo sou eu. Eu primeiro tenho que estar bem, para depois eu emanar isso para as outras pessoas também. E eu já vou encerrando aqui, mas eu quero deixar uma reflexão. Que a vida não é sobre atirar flechas. Desculpa. Que a vida não é sobre acertar alvos. A vida é sobre atirar flechas. A vida não é sobre acertar o alvo. E sim atirar as flechas. Faz sentido para você? E aí entra mais uma coisa que eu quero ler aqui pra vocês, que eu tenho na minha frente aqui. Enquanto eu não me resgatar de mim mesma, não reconectar com o meu poder pessoal, com os poderes da minha natureza, enquanto eu não me reconectar com isso,
eu vou me sentir o quê? Insuficiente. Então eu deixo essa reflexão aqui para você, que a vida não é sobre acertar alvos, mas sim atirar flechas. E aonde ela cair, está sempre tudo certo. Ok, gente? Então quero agradecer a presença aqui, quem disponibilizou o seu tempo para estar aqui hoje comigo. Gratidão. E se tudo isso que eu falei aqui faz sentido, eu quero te convidar a participar amanhã do workshop online às 20 horas pelo Zoom. Basta então você entrar no grupo do WhatsApp, porque é lá que eu vou enviar o link para você então ter acesso e participar da aula gratuita. Joia? Um excelente dia para você, que seja um dia maravilhoso. E amanhã eu te vejo então às 20 horas lá no Zoom. Então para isso basta você entrar aqui no link da bio, tem o link do WhatsApp para você fazer parte dessa aula também. Show? Beijo e até amanhã!